Oi galera, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aí o nosso terceiro bimestre e a gente vai conhecer um pouquinho sobre o que nós vamos estudar, tudo bem? Lembrando que quem não entregou ainda as atividades do trabalho bimestral, por favor, entregue até dia 30, vale nota e se não entregar, não vai ter nota e aí vai ficar com nota vermelha, certo? Então tá bem simples, é só responder as questõezinhas e mandar pra mim, tudo bem? Lá na página 1 do bloco 3, a gente tem arte e ciência. Tudo bem? Agora nós vamos envolver um pouquinho a ciência e a arte, certo? Logo no primeiro bloco a gente tem arte, ciência e tecnologias. Então a gente tem mobile, site specific, land art e teatro de luz e sombra, que são essas manifestações que nós temos aqui, logo na nossa primeira página, certo? Então, o que a gente pode falar disso, galera? Os móveis. Os móveis são bem simples. Quando a gente pensa em móvel, a gente pensa aquelas coisas de criança, aqueles móveis todo bonitinho. São móveis também. Mas os móveis mais artísticos, eles utilizam os pesos e as pressões dos próprios instrumentos que estão ali presentes para se manterem equilibrados, muitas vezes. Alguns não têm junções, certo? Tipo, ou um durex ou uma solda, para se manterem estáveis. Muitos deles são apenas com os pesos e a gente vai ver alguns se a gente tiver muita sorte. Esperamos que logo, logo acabe essa pandemia pra gente conseguir ver as coisas ao vivo, não é mesmo? Aqui na primeira nós temos aqui o artista fazendo o seu mobile, tudo bem? Aí a gente tem site specific. Com o site specific a gente tem a segunda fotinho que é a instalação água. Algumas instalações realmente estão essa pegada de site specific. Por quê? Porque você consegue fazer esse mergulho nessas instalações. E aí, dentro delas, você consegue ter a real dimensão de a sensação de algumas coisas. Por exemplo, a instalação de água que teve aqui foi bem interessante. Ela estava disponível ali no Farol Santander, se não me engano, e foi muito legal. Outras instalações muito conhecidas assim, por essa coisa mais imersiva, tem bastante no Instituto Tomiotaki, ou no Itaú Cultural, que também tem bastante coisa legal e tem bastante coisa imersiva sempre. Vale lembrar também que nós temos todo ano ali a Philo, que é a amostra de arte e tecnologia, que também traz essa pegada totalmente tecnológica e que pode ser sim muitas de suas obras imersivas, tem muitos jogos e tem inclusive uma obra que eu participei, depois eu deixo ali para vocês as fotos, que é uma bolha ficava em cima e uma bolha ia sendo inflada e te levantando até você ficar esmagada pelas duas. Então era muito legal, uma experiência um tanto quanto esquisita, eu admito, mas super válida de se ter. Lá no quadrinho número 3 a gente tem aqui uma espiral que também traz aí a land art, que vocês podem olhar e falar assim, mas o quê? Como assim? E aí a land art são coisas extremamente grandes, criadas pelo homem, tudo bem? Ela geralmente vai ter uma manipulação gigantesca que você olha e fala, nossa, mas cara, de onde veio a ideia? E os artistas têm muito essa coisa revolucionária mesmo para trazer essa land art cada vez mais criativa. Então vocês vão ver, além dessa espiral, que tem pessoas que enveloparam uma ilha. Então, sim, enveloparam uma ilha e você fala, cara, que louco! Mas lembrando que estamos falando agora de arte moderna. E a arte moderna não é nem um pouco conservadora. Então ela traz realmente essa coisa que vai te deixar assim, às vezes, sem reação, muitas vezes. E às vezes você vai se questionar do porquê, qual a intenção daquela arte. Então, lembrando que a arte moderna tem muito isso de questionar o que você está vendo e você se questionar o que você está vendo também. Então, essa é a pegada da arte, não sendo só arte pela arte. E aí, no quadro número 3 a gente tem Bolha Luminosa da CIA Teatro Lumbra. Teatro de sombras, teatro que utiliza muita luz, a gente sabe como é feito e o que acontece. Só que agora nós vamos ver um pouco mais a fundo e com outros olhos para essa tecnologia e como ela hoje avançou para conseguir ser feita. Lembrando que existem hoje vários tipos de teatros e apresentações utilizando sombras também. Nós vimos algumas lá no primeiro bimestre também,
e aí a gente consegue ter um pouquinho mais de dimensão e um pouquinho mais de propriedade para falar sobre o assunto, tudo bem? Então, lembrando que esse bimestre nós vamos falar um pouquinho sobre arte moderna e como que ela se desenvolveu, certo? Na página 2, nós temos aí umas 4 perguntinhas para vocês responderem de vivência e registro em arte, para a gente dar início aí ao pontapé do nosso terceiro bloco, tudo bem? Aí ao lado nós temos também o textinho que fala sobre arte e ciência. E aí diz aqui que arte e ciência são duas formas diferentes de ver o mundo. Porque ao mesmo tempo que o artista tem esse lado bem mais artístico, o cientista, a ciência, tem um lado um pouco mais exato. Mas ambos têm um paralelo que é muito importante, uma coisa que coincide aí que é muito importante, que é os dois fazem experimentações. Do mesmo jeito que o artista faz experimentação tentando visar, às vezes, o bem da sociedade e passar uma mensagem, o cientista também faz uma experimentação visando o bem social, da mesma forma que o artista também. Até porque, imagina nós nessa pandemia sem ter uma música, sem ter uma série, sem ter um filme, seria extremamente difícil, não é mesmo? Então, temos que pensar que o artista e o cientista conseguem coexistir juntos porque os dois têm um interesse em comum, certo? Então, existem artistas, inclusive, que usam da ciência para conseguir fazer as suas artes. Como mais ou menos uma pessoa que estuda culinária e vai ver um pouco de culinária ou cozinha molecular. Quando a pessoa vai ver essa parte de cozinha molecular, ela precisa ter um grande conhecimento de quê? De um pouquinho de ciência. E como que ela vai fazer com que aquele tipo de comida consiga ganhar o status de comida molecular? E ao mesmo tempo, alguns deles vão lá e colocam as bolinhas e mergulham elas em nananã, que eu não sei o que é. Não me pergunte, eu sei que acontece, mas ela jogam ali a comida e aí saem aquelas pequenas bolinhas, ou passam por processos, ou usa hidrogênio para fazer ali a mexidinha do sifão, quando vai fazer uma espuma, ou quando vai fazer um chantilly, que vai ser um processo mais rápido. Então, tem sim a junção entre arte e gastronomia, e entre arte e culinária com a ciência. Então a ciência é sempre bem-vinda para nos auxiliar tanto na arte quanto na vida. Então agora nós vamos ver aí a junção do que vai dar. Tudo bem? Espero que todos estejam firmes e fortes, espero que todos estejam preparados para a volta também, espero que todos estejam ansiosos para a volta também. E não percam os prazos desse próximo bimestre, tudo bem? Então, até a próxima aula e tchau!